Bom, hoje estou aqui para a série do livro de Atos dos Apóstolos. Uma série interessante, em tempo de maratonar séries, ver filmes. Eu conclamo meus irmãos a maratonar essa série do livro de Atos. Os que passaram, meus antecessores, os que passaram aqui, trouxeram palavras tremendas. Hoje eu não venho aqui para superá-los, eu venho aqui para, como representante do reino de Deus, falarmos um pouquinho a mais acerca do livro de Atos. Amém? Hoje veremos Atos capítulo 11. E antes das minhas considerações, eu queria que você já abrisse. E eu quero também falar algumas coisas, amém? E dentro das viagens missionárias de Pedro e João, nós vimos algumas coisas. Primeiro, eles viajaram a Samaria para se juntar a Filipe e juntos participarem do grande avivamento que estava acontecendo naqueles dias. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso do 14 ao 28. Não vou abrir, porque os irmãos já ministraram acerca disso. Segundo, depois eles mostravam o poder de Deus em ação através do Espírito Santo, que para mim até agora tem sido o maior personagem. O Espírito Santo tem se apresentado a todos daquela região, mudando todo um conceito. E nós vamos ver isso no dia de hoje. Amém? E também nós vimos lá a cura de Enéas, isso lá na Lídia. E aí eu conclamo os meus irmãos para ir numa parte da Bíblia que poucos vão. Mas por curiosidade eu peço que os irmãos vão até lá para poder acompanhar de uma forma mais didática isso. No final da nossa Bíblia tem um mapa. E eu conclamo meus irmãos, abram na sua Bíblia lá um mapa e vejam lá como foi essa trajetória no tempo de Atos dos Apóstolos, um livro que foi escrito por Lucas, amém? Em terceiro, ele ficou ainda lá em Jope, onde Tabita, traduzido Dorcas, havia morrido e voltado à vida. Isso está lá em Atos capítulo 9, versos 36 e 43. Semana passada, no culto, na oração da manhã, inclusive até a Paulinha, ela trouxe um pouco acerca de Dorcas. Interessante. Outra coisa também, outro convite. Pela manhã, às 6 horas da manhã, de terça a sexta, nós tiramos um tempo de meia hora mais aproximadamente para orar ao Senhor. Vá lá, levanta um pouquinho mais cedo. Eu sei que é difícil, eu levanto às 4 da manhã e na minha folga eu procuro estar lá vendo. Palavra tremenda, uma palavra que nos alimenta e nos vai nos ajudar nos outros alimentos que nós vamos ter durante o dia. Porque não vamos só ficar na palavra das 6 horas da manhã, né? Temos que ter um tempo de comunhão com Deus, amém? Quantos aqui estão entendendo? E quarto, a ida de Pedro a Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Centurião, para quem não sabe, ele era um oficial romano, do exército romano, e ele comandava uma centúria, que era aproximadamente de 80 a 100 soldados, amém? Isso era um centurião. E isso está em Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Em quinto, a oração e a visão de Cornélio, Atos do capítulo 10, do verso 3 ao 6, e a visão que Pedro tem ainda em Jope. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos do 7 ao 16. E por último, a descida do Espírito Santo, agora sobre os gentios. E o que eram os gentios? Eram povos diferentes dos judeus. Eles tinham costumes que o judeu abominava, né? E esse costume era em relação ao tipo de santificação que eles tinham
e o tipo de alimentação que eles faziam, da forma com que eles iam se alimentar, era totalmente diferente do judeu. Então, por isso que o judeu tinha alguma reserva acerca dos gentios. Mas quem manda na obra é Deus. E se Deus mandou, tem que ser do jeitinho dele. E nós vamos ver isso no dia de hoje, amém? E eles ficaram também abismados, como o Espírito Santo desceu sobre eles, e um negócio que aconteceu totalmente diferente, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo, antes do batismo da água, né? Porque a sequência é essa: nós descemos as águas, e no nosso envolver com o Espírito Santo, nós acabamos aprendendo a orar em línguas, né? Ele nos dá o dom de línguas, entendeu? Mas aqui aconteceu ao contrário. Nós vamos ver isso no dia de hoje, amém? Vamos lá, Atos capítulo 11. Essa ministração de hoje, ela é dissertativa, não é dissertativa, qual é o nome, filha? Expositiva, isso. Oh, glória. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, meus irmãos. Ela é expositiva, então eu vou estar lendo e vou estar explicando aos irmãos, amém? Tenham paciência. Atos capítulo 11, verso do 1 ao 3, e diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, e que também os gentios tinham recebido a palavra. Vamos mais adiante. E subindo Pedro a Jerusalém, a disputa com eles eram com os da circuncisão, dizendo: entrasse em casa de varões incircuncisos e comesses com ele. Claramente, os da circuncisão, a saber, os judeus, olha que coisa interessante, achavam que os incircuncisos, que eram os gentios, ou os não da fé deles, não tinham direito do evangelho de Cristo. E Pedro, ao comer entre os gentios, foi uma afronta para eles. Irmãos, eu chamo os irmãos a uma reflexão. Como eu disse no começo, quem faz a obra é Deus, certo? A obra é de Deus, amém? Todos aqui concordam? A obra é de Deus. E Ele tem liberdade de fazer do jeito que Ele quiser, amém? E a obra não é só para os crentes que estão sentados aqui, ou os que estão sentados aí. A obra é para o mundo aí fora. Deus, desde aquele tempo até hoje, a obra tem sido feita, não é só para crente. Glória a Deus que nós estamos num estado avançado dentro da obra, mas essa obra é para os que estão aí fora. E a obra também não é para nós sentarmos aqui ou sentarmos na nossa sala, onde estivermos sentados, e só ficar ouvindo a palavra, engordando para esta palavra. Não, essa palavra é para nós pegarmos e irmos aí fora e pegarmos esses que estão aí fora. A palavra são para os necessitados. Ninguém aqui vai para um hospital estando bom, estando são. O hospital é para doente. Nesse momento, nesse exato momento, aqui é um hospital. E um hospital são para os que precisam, assim como eu, da palavra de Deus. Amém? Vamos adiante. De alguma forma, então, Pedro tentou explicá-lo a eles. Olha, não é desse jeito que vocês estão pensando, a palavra não é só para vocês, a palavra é para todos. Mas vamos adiante. Olha só o que diz lá no capítulo 10, verso do 9 ao 17. Vamos só voltar um pouquinho. 10, do 9 ao 17. Eu queria ler com vocês um pouquinho. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à 6ª. E já vou explicar o porquê isso. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos.
E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo à terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz e disse assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma e imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Verso 16: e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. E estando Pedro o quê? Pedro estava o quê? Duvidando. Pedro estava duvidando. Pedro, e eu quero fazer uma ressalva aqui, Pedro foi obediente, amém? Nós vimos aí, eu estou lendo o verso 10, nós vamos começar a ver a partir do verso 4, amém? Acerca disso. Mas Pedro ainda se sentia um pouco judeu. E como judeu, veja bem, ele teve uma visão, e a visão se identificou como o Senhor, e descendo esse vaso, ele rejeitou algumas coisas que estavam lá, mas isso era atitude judeia. Pedro, ele havia passado todo aquele processo com Jesus. Pedro havia sido levantado para poder fazer a obra se iniciou em Pedro. O próprio Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então Pedro teve o privilégio de dar os primeiros passos da igreja que se hoje é presente nesse recinto, amém? Então Pedro, nessa época, ainda respirava um pouco judeu, os pensamentos judeus, purificação, porque os judeus, certos alimentos eles não comiam. Isso está no livro de Êxodos e Levíticos. Vejam, voltem lá, depois vocês leiam, por favor, para o estudo não ficar muito grande, tá bem? Então, Pedro ainda tinha com ele ainda a essência do judaísmo. Irmão, uma coisa que eu também quero chamar a atenção a vocês: não sou hipócrita. Às vezes, de primeiro eu já penso assim também. Nós ainda respiramos algumas coisas do mundo, e o que o mundo faz? O mundo rejeita. O mundo diz: você não, você não pode. O mundo diz assim: sai fora, esse aí não tem salvação não. Nós infelizmente temos esse sentimento. O mesmo sentimento de Pedro. Pedro ainda tinha nele muito arraigado o judaísmo. Pedro, o evangelho, ele transforma. O evangelho, ele traz novidade de vida. E o evangelho faz isso que Pedro irá fazer daqui para diante. Trabalho. São 3 coisas do evangelho. Ele transforma, ele faz uma mudança de vida e ele é trabalho. Amém? Vocês não têm o direito de dizer: esse pode, esse não pode. A sua obrigação é trazê-los para cá, para juntos conosco receber a transformação desse evangelho. Quantos aqui acreditam que o evangelho é transformação de Deus? Quantos aqui acreditam que o evangelho ele pode mudar a vida de uma pessoa, mudar a direção? Quantos aqui acreditam que o evangelho pode trazer cura? Glória a Deus. Tudo isso aconteceu comigo. Ele me trouxe cura, ele mudou o sentido da minha vida, ele mudou a direção. Hoje eu estou aqui, mas é por muita, não é por pouca não, viu, irmão? Muita misericórdia de Deus. Amém? Muita misericórdia. Eu não sou digno de estar aqui. Existe muito mais pessoas, inclusive alguns até sentados aqui poderiam estar aqui no meu lugar. Amém? Vamos lá adiante. Verso 4 do Atos capítulo 11, verso 4. E diz assim: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Vamos voltar por 3. Ele tinha sido indagado pelos circuncisos, pelos judeus, que ele tinha entrado na casa de pessoas que não eram dignas de receber o evangelho de Cristo.
Vejam só, hein? Eles qualificavam quem podia, quem não podia. Amém? Aí vamos lá para o verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Vi um vaso com um grande lenço que descia dos céus e vinha até junto a mim. E pondo os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma ou imunda, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-lhes do céu, de segunda vez: não chame tu comum ao que Deus purificou. Aí eu paro um pouco para dizer o seguinte, reafirmando aquilo que eu falei. Nós não temos o direito de dizer quem vai, quem fica, quem permanece, quem tem que continuar, quem não tem direito a entrar aqui dentro. Não tenha como imundo aquilo que Deus purificou. A purificação, o processo de purificação não começa aqui, começa lá fora. Quando você fala: existe um Jesus que pode mudar a sua sentença, existe um Jesus que pode trazer a sua vida, existe um Jesus que pode curar a sua mãe, o seu pai, aquele seu amigo que está enfermo no hospital, desenganado. Ali é que começa a purificação dessa pessoa, porque essa palavra é digna de aceitação. Amém? Amém? Glória a Deus, essa palavra é digna de aceitação. E lá, ao sair da sua boca e chegar aos ouvidos dele, ali começa a purificação de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então Deus ali, pelas palavras dele, Deus ali começava a quebrar Pedro. O quebrar de Pedro começou aqui, mas foi terminar livros adiante, depois de uma conversa que ele teve lá em Gálatas com Paulo. Mas isso é tema de uma outra passagem, amém? Mas só para vocês vão verem isso. Então Deus começava a quebrar Pedro. Pedro, ele faz essa explanação, já se resignando de tudo aquilo que ele tinha feito. E o verso 12 diz assim o seguinte: e disse o Espírito que fosse com eles, não duvidando, e também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa do varão. Vamos adiante, perdão. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também em nós a princípio. Lembrei do dito do Senhor, verso 16, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Verso 17, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem será eu para que pudesse resistir a Deus? E aí eu falo aos tímidos, como eu. Tudo eu coloco como eu, porque eu também, quando recebi essa palavra, eu disse assim: eu preciso rever meus conceitos. Meu irmão, a palavra quem dá é Deus. Eu não gosto de falar nem de tribo, nem língua, nem nação, mas os irmãos pensem aí e vão entender. Se Deus mandou, não importa a condição que a pessoa está, vai e faça. Se Deus mandou: mas eu tenho aquele meu irmão abençoado, ele bebe, ele fuma, ele usa droga, ele é respondão. Chegou o momento, o Espírito falou: levanta e vai lá, vá. Porque esse problema sai da sua mão. É ele e o Espírito Santo. Se ele vai aceitar ou não, é um problema que não é seu. Cumpra aquilo que Deus determinou a você. Cumpra aquilo que Deus falou para você. Faça, arrisca. E o problema sai da sua mão e passa a ser o problema de Deus.
Não use os seus conceitos, os seus pré-conceitos, para poder dizer: eu não vou lá falar com ele não, ele não vai nem me ouvir. E ainda que você esteja falando, ele não esteja nem olhando olho no olho, esteja assoviando, você está fazendo a sua parte. Obedeça ao Pai. Seja um servo obediente. Até onde eu sei, um servo, ele tem que obedecer ao seu Senhor. E um detalhe: não obedecendo ao seu Senhor, você está sujeito a ser punido. É isso mesmo, irmão. Não fazendo a obra de Deus, não obedecendo aquilo que Deus lhe determinou, você está sujeito a receber uma punição. Amém? E um detalhe: quando é Deus, a gente não tem para onde correr. O diabo, você fala, está repreendido em nome de Jesus, e o diabo sai e ele vai embora. E contra Deus, você vai dizer: está repreendido, Deus? Não, eu vou falar com o Pai de Deus, vou falar com a mãe de Deus, vou falar com a tia de Deus. Deus é sobre tudo. Se Deus falou, vai e faça. Se Deus ordenou, vai e faça. O problema não é seu. E um detalhe: é melhor obedecer. Amém? Nossa, que amém. Poxa, amém? Glória a Deus. É isso aí, o inferno tem que ouvir. Entender que essa palavra está sendo ministrada no nosso coração. Existe um povo aqui dentro que é obediente à voz de Deus. Amém? Verso 19. E foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, e caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cíprios e cireneses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande era o número de que creu, e se converteu ao Senhor. Vai, irmão. Não é nem isso que eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo me incomoda a dizer: vá, você sabe que é com você. Vá, a mão do Senhor é contigo. Vá, o Senhor Deus está mandando. Vá, e pode ter a certeza, através da sua palavra, inclusive quem estiver ouvindo, ela vai ser digna de aceitação. Porque é assim que Deus faz. Bem sabemos que as maiores pregações do Senhor Jesus eram feitas para uma pessoa só. Aquelas que o pregador traz aqui, nós aí sentados choramos. Choramos de emoção, choramos de entender de Deus, mas era feita para uma pessoa só. Queria um exemplo? Jesus conversando com a mulher ali naquele poço, a mulher samaritana. Uma palavra tremenda. Era diálogo de Jesus com uma pessoa só. Jesus fala: eis que dou poder, eis que lhes dou poder. Receba esse poder e faça bom uso dele, não importa quem. De certo que nós não vamos fazer como alguns malucos aí, que saem gritando, falando do evangelho. Jesus, ele é específico. Ele vai botar no seu coração, e essa pessoa que ele colocar no seu coração, você vai falar e entender que não é a sua palavra, não é você, mas é ele querendo dar livramento para essa pessoa. E quer saber de uma coisa, irmãos? É privilégio para nós sermos usados pelo Senhor Jesus. Quem é usado sabe desse privilégio. Quem é usado por Deus para mandar acerca de uma palavra só, essa pessoa recebe o privilégio de Deus. Amém? Tudo está no controle de Deus. Verso 22. Já estou quase acabando, viu, irmão? É uma palavra rápida mesmo. Hein? Eu não vou encher linguiça aqui sem necessidade. Verso 22.
E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que permanecessem no Senhor, com o propósito do coração, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, eu entendo também, não sou hipócrita e também não sou o tonto. Eu entendo que essa palavra, às vezes, ela fica pesada na nossa boca, né? Existem homens de Deus que falavam: olha, essa palavra é pesada, eu não consigo falar. E Deus levantou um varão para poder falar através deles, amém? Me ocorre aqui Moisés dizer que era pesado em palavra. Dizem que era gago, né? Mas não tem nenhuma base, né? Você não podendo, e aquela palavra vem, você não pode, e aí alguém se antecipe e fala, interceda. Você é conhecedor da palavra, interceda. Bom, eu não vou falar, pelo menos interromper, eu também não vou. E ali em espírito, Senhor, usa o vaso, Senhor, traz uma palavra, enche a boca dele. Isso é interceder. Não vai atrapalhar. Não, eu vou ajudar. O evangelho ele não precisa de ajuda, nem a muleta, viu? Tá? Você não foi, ele coloca outro. Então, para você não ficar mal na história, interceda. Está ali, ó. Deus usa o vaso. Pai, chama ele ali, Pai. Usa ele. Fortalece ele, Senhor. Pai, eu sei que eu não tenho essas palavras, mas o Senhor tem, põe na boca dele. Intercede. Não atrapalha. Não atrapalhe. Que às vezes você querendo falar, você vai tirar o pensamento, e aí a graça do Senhor sai de fora, e aí é só o falatório do homem. Eu não quero ser assim, eu acredito que vocês também não. Amém? A graça do Senhor, ela é alcançada quando quem está sendo dado pelo Espírito Santo e é obediente àquilo que Deus está falando, aí sim há aceitação, há transformação. E de verdade, é um privilégio para nós. Fazemos parte disso, ainda como intercessores. Amém? Ainda como intercessores, é privilégio para nós estarmos ali fazendo parte daquilo. Amém? Vamos adiante. Sim, a graça de Jesus, ela é suficiente para completar a obra de Deus. E não tem como notar a graça e a unção quando se está cheio do Espírito Santo de Deus. É uma coisa muito e uma coisa muito importante. Muito importante. Não importa quem traz a palavra de salvação. Não importa quem está trazendo a palavra. Importa que a palavra se cumpra. Quer ver um exemplo? Vamos lá para 1 de Coríntios, capítulo 3, versos do 6 ao 9. E olha só o que diz. Eu plantei é aquele que está levando a palavra. Amém? Ele chega lá, leva a palavra, diz assim: eu plantei. Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Precisamos entender isso. Não é só o que fala e quem acompanha. É Deus que dá o crescimento. Sabe por quê? Olha só o porquê. Vamos um pouquinho mais adiante. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versos 2 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá o dom. Verso 8, vê o verso antes. Sim, é isso. Verso 8. Porque pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido.
Eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aí. Mas a graça de Jesus nos alcançou. A graça de Jesus nos envolveu. E a graça de Jesus nos trouxe aqui. E nos tem mantido aqui ao longo desses anos, desses dias, desses meses, desses segundos. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus usou você, irmão. Sei lá quantas pessoas você tem alcançado. Não é pelas obras. Não é pelas obras. Para que você não se glorie. Eu vejo alguns pregadores famosos aí. Olha, eu alcancei tantas vidas, abri tantas igrejas. Não. É a graça de Deus. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. É a graça de Deus. Para que nós não nos gloriemos. Amém? Vamos mais adiante. Barnabé, profeta em Jerusalém, é enviado para fortalecer o início do ministério de Saulo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 25 e 26. Diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados em cristãos. Duas coisas aqui que eu quero trazer. Irmão, fortalece o seu irmão que está aí do lado. Fortalece esse. Barnabé foi comissionado a andar com Saulo, porque era o início da caminhada de Saulo. Saulo precisava de alguém como varão, sabedor e conhecedor da palavra, para fortalecer o ministério dele. Início da caminhada de Saulo. Saulo havia acontecido tudo aquilo que nós vimos capítulos passados. E hoje, naquele dia, foi comissionado a Barnabé para acompanhá-lo durante um ano. E ali a palavra foi crescendo, a ponto dos que estavam de fora chamaram eles de cristão. E sabe o que significa cristão? Pertencente a Cristo, seguidores de Cristo. Quantos aqui eu consigo enxergar daqui e vejo: esses são seguidores de Cristo. Esses são homens e mulheres valorosos, piedosos, seguidores ou parecidos com Cristo. Amém? Já estou finalizando. A equipe de louvor quiser subir, pode subir. E eu concluo a minha ministração dessa manhã e falo o seguinte: a história contida em Atos 11 demonstra que a igreja primitiva, quando pelo Espírito Santo reconheceu que Deus tem um plano maior do que fora previsto pelas leis judaicas impostas naquele momento pelo povo, ela começou a mudar o sentido das coisas. Ela começou a ter uma esperança. Eram dias difíceis, eram dias complicados, mas Deus sempre teve um plano de se unir com o ser humano. Deus não abandonou a própria sorte, como algumas pessoas falam no entendimento lá em Gênesis. Adão foi expulso e foi foi entregue à própria sorte. Deus levanta esse do lado dele. Diz o louvor que foi o nosso plano maior. O nosso plano maior nos trouxe de novo a uma redenção e uma união, e nos trouxe mais para perto de Deus. Pagou caro.
verteu até o último sangue na cruz. Ele pagou caro, foi açoitado, ele pagou caro, sofreu escárnio diante até da própria família. Mas hoje nós estamos aqui, podendo dizer o seguinte: após essa vida, eu vou ver meu Deus, vou conhecê-lo, vou estar perto para Ele, para sempre e sempre e sempre. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Você é escolhido de Deus. E eu quero ir para... é o último versículo que eu vou ler agora para nós orarmos. Podem se colocar de pé. João, capítulo 1, verso 12. Eu quero que vocês levem isso para sua casa. João, capítulo 1, verso 12. E olha só o que diz. Vamos ler todos juntos? Deixa eu só chegar lá. Isso. Na conta do 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês que creem no nome de Jesus é recebido como filho de Deus. Saia daqui crendo. Você é filho de Deus. Amém? Vamos orar em nome de